Paz, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Eu quero desejar para você um ótimo dia na presença de Deus, que Deus ele te abençoe grandemente em nome de Jesus no dia de hoje. O tema da mensagem de hoje é Deus isola os seus escolhidos. Deus isola os escolhidos dele. A gente vai falar sobre isso, querido. Se você já não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like em nome de Jesus, que é bastante importante para a gente, e deixa seu nome aqui nos comentários em nome de Jesus, porque eu quero estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, tá bom, queridos? Eu quero falar sobre isso, querido, porque Deus ele isola os seus escolhidos. Muitas das vezes você se sente sozinho. E não é porque as pessoas são más com você, não é porque as pessoas te abandonaram, não é porque as pessoas não querem saber de você. Muitas das vezes é Deus isolando você, é Deus ele cuidando de você. Porque tem muitas pessoas, querido, que vão fazer mal pra gente na nossa caminhada. Às vezes ela tá aqui com você hoje, mas ela não vai fazer bem pra sua caminhada. E Deus ele consegue ver lá na frente. Como, por exemplo, Abraão. Lembra de Abraão? Abraão ele morava com o seu pai e Deus ele fala, sai da terra do seu pai. O pai dele era poligamia. O pai dele era um idólatra. O pai dele adorava vários outros deuses. E Deus ele não queria que Abraão ficasse na mesma terra do pai dele. Então sai daí. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. A gente percebe que Abraão nem sabia para onde Deus ia levar ele. Mas ele confiou em Deus. Ele simplesmente confiou, porque Deus ele mandou. Era o melhor para Abraão. Deus ele fez várias promessas para Abraão e falou para Abraão, mas para você alcançar essa promessa, para você alcançar tudo aquilo que eu disse para você, não dá para você ficar aí. Por quê? Porque se Abraão ficasse ali, não ia dar certo. Não ia dar certo. Outro, por exemplo, que era um escolhido que Deus ele isolou, foi o próprio José. Tirou ali da parentela dele, tirou daquele lugar e ele mandou José lá para o Egito, aonde ia acontecer todas as coisas. O próprio Davi teve que fugir, de Saul, ficou isolado por um tempo, ficou fugitivo por um tempo. O próprio Jesus, um dado momento, ele teve que ficar sozinho para enfrentar todas aquelas mazelas, tudo aquilo que ele tinha que enfrentar sozinho. Ele pedia para os discípulos orarem com ele, os discípulos não oravam com ele. Vai ter momentos que, se você é escolhido, você vai ficar isolado. Vai ter momentos que você vai precisar de ajuda, ninguém vai te ajudar. Vai ter momentos, querido, que as pessoas vão perseguir você. Paulo, por exemplo, quando ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia nos mostra que ele ficou anos isolado. Antes dele fazer aquelas viagens missionárias, ele ficou anos isolado. Os escolhidos de Deus são assim, Deus ele isola, Deus ele vai protegendo. Sabe? O isolar de Deus, quando Deus ele te tira de próximo de pessoas, não é porque ele quer o teu mal, é porque ele quer guardar você. Então talvez você se sinta pequeno agora, se sinta sozinho agora, talvez você se sinta abandonado agora. Você fala, pastor, ninguém me visita, sabe? Ninguém me visita, ninguém faz nada por mim. O meu pastor não vem aqui na minha casa, os irmãos não vêm aqui na minha casa. Não tem essas coisas? Parece que quando a gente mais precisa, ninguém aparece. É Deus isolando. As pessoas estão se afastando de mim, os meus familiares não querem saber de mim. É Deus te isolando. É Deus te guardando. Entende? Nós precisamos ter visão espiritual dessas coisas. A gente precisa ter esse tipo de visão. Muitas das vezes a gente pensa, as pessoas são ruins comigo. Não é. Não é ruim, não. Muitas das vezes isso é trabalhar de Deus nas nossas vidas e a gente não consegue compreender. A gente não consegue observar, a gente não consegue ver o trabalhar de Deus, a gente não consegue ver o agir de Deus. Isso é um erro tremendo. Sabe, isso é um erro tremendo. A gente precisa começar a entender o trabalhar de Deus. Isso, meus irmãos, é amadurecimento em Deus.
Isso é um amadurecimento. Tem pessoas que ficam muito doidói. Ninguém vem me ver, ninguém vem me visitar. Não, Deus ele está isolando mesmo. Deus ele está afastando. Graças a Deus por isso. Porque todas essas pessoas que eu citei, como por exemplo Moisés, Deus teve uma época que Deus isolou. Moisés ele foi viver lá no deserto. Foi constituir uma família no deserto. Sabe? Ele era príncipe de Faraó. Chegou um momento que Deus, espera aí, eu vou usar esse rapaz. Então eu preciso cuidar dele. E todo camarada que é isolado por Deus, todo camarada que Deus ele isola, todo escolhido que Deus ele isola, é porque Deus ele vai fazer uma grande obra através da vida dele. Uma grande obra Deus ele vai fazer através da vida dele. Então Deus ele isola, ele separa. Eu vou separar. Deus ele vai separar você. Se Deus ele vai fazer uma grande obra na sua vida, ele vai separar você para isso. Então fique atento aos sinais. Atento aos sinais. Porque Deus ele quer preparar você para uma grande obra. Amém? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa palavra qual o Senhor nos entregou no dia de hoje. Nós entendemos, ó Pai, que muitas das vezes o Senhor nos separa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos isola. E esse isolar-se, meu Pai, é o Senhor nos guardando, é o Senhor nos protegendo, é o Senhor cuidando de nós. Nós precisamos entender isso, meu Pai, o trabalhar do Senhor. Porque quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos grandes homens, ó Pai, a qual o Senhor separou, a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor isolou. E todos esses homens o Senhor fez uma grande obra através da vida deles. Pai, nos dá sabedoria e entendimento para que nós possamos entender o trabalhar do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus ele te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. E fique sabendo, se tem pessoas indo embora da sua vida, se as coisas parecem estar dando errado, você tem que sair de certos locais, é porque Deus ele está te isolando, está te guardando. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, fica muito mais claro a gente entender isso, o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Hoje à tarde, às 16 horas, nós temos uma palavra de Deus para você também, em nome de Jesus, tá bom? Todas terças e quintas, às 9h30 da noite, nós temos a nossa live aqui em nome de Jesus. Eu te aguardo aqui em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.